antiguidade, já no livro de Gênesis, corrompido. Vejam bem, o texto citou que os filhos de Deus escolheram para eles, para casar, filhos dos homens. E o que me levou a entender aqui, conforme as pesquisas que eu fiz e conforme o que eu li e entendi da palavra de Deus, é que aquele casal dos filhos de Deus que casou com as mulheres, muito embora bonitas, que lhe agradavam, eram ímpias, ou seja, era do mundo, e que certamente um tipo de casamento desse, o final não seria aquele que a gente imaginava, porque é o homem de Deus com a filha do mundo. E veja bem qual seria a geração, como iria atuar a sua futura geração. Um filho de Deus, o outro filho do ímpio, filho das coisas do mundo. Mas em várias outras partes fala também que aqui, nessa época, já havia a corrupção, a maldade, e não havia o amor entre os homens sobre a terra. E veja bem, meus irmãos, aqui estamos apenas em Gênesis. Eu confesso aos irmãos que ainda não li a Bíblia por completo, mas estou lendo, estou procurando a direção de Deus para poder entender e aplicar. Mas veja bem, quando chegar em próximo Apocalipse, ou então Apocalipse, as coisas vão estar bem pior do que está aqui. Mas hoje o mundo não é diferente, de acordo com falou o nosso texto que acabamos de ler. Hoje temos corrupção, temos maldade, tem muitas depravação, homens e mulheres roubando no mundo afora, desejando o mal, querendo o que é do outro. O casamento não tem mais seriedade, assim também era aqui, a tal ponto que Deus falou com Noé: eu vou destruir toda a terra e todos os seres que há sobre a terra. Mas ali naquele lugar também, meus irmãos e amados que aqui nos visitam, havia também uma pessoa que tinha amor e fé e acreditava em Deus. Essa pessoa era Noé. Noé acreditou tanto em Deus que Deus o escolheu para construir uma arca, que havia Deus comprometido com Ele mesmo de destruir toda a terra e todos os seres que a habitavam. E assim Ele ordenou ao Noé, que era para construir a arca. E o que me chama mais a atenção é que naquela época os homens viviam somente 120 anos, hein, irmãos? A pessoa, nós hoje. Então veja bem, Noé acreditou naquele plano de Deus, confiou no plano de Deus em construir aquela arca, e que ele iria de mandar sobre a terra um dilúvio. E o que é mais interessante, que me chamou a atenção, irmãos, é que naquela época nem chuva vinha sobre a terra, não chovia como hoje chove. E mesmo assim Noé acreditou em Deus, porque ele tinha uma aliança com Deus, ele confiava em Deus, e ele começou a construir aquela arca. E eu imagino comigo mesmo ele construindo aquela arca, segundo o relato bíblico, que era num deserto, e construindo aquilo e chamando o povo, pregando a palavra e dizendo que Deus ia destruir os homens, ia destruir os animais, e convidando o povo para vir ajudar a construir a arca. Mas infelizmente ninguém apareceu, somente Noé e a sua família. Então, irmã, quando a senhora fez aquele pronunciamento aqui, a senhora fez o testemunho da senhora, me lembrou mais uma vez o texto. Às vezes só a senhora se entregou lá na sua família para Jesus, mas a senhora já está tendo um benefício. E que esse benefício, com certeza, se a gente acreditar mais e mais, dobrar os nossos joelhos, estar orando, jejuando e pedindo mais a direção de Deus, com certeza Ele vai vir. Porque Deus tem operado cada dia mais na minha vida e na vida da minha família. Então assim também são os dias da época de Noé e os dias de hoje. Porque nos dias de hoje, naquela época era Noé e sua família, construindo a arca,
e convidando o povo e alertando o povo: olha, vai haver um dilúvio, venha, vamos construir a arca, porque Deus vai acabar com o mundo. Hoje eu vejo isso em nós, os crentes, que estamos procurando olhar para a palavra de Deus e aprender sobre a palavra de Deus e transmitir isso. Quantos de nós aqui, igual o irmão Carlinhos fez comigo, não tem convidado o seu irmão, o seu amigo, da direita, da esquerda, e muitas das vezes nós somos zombados, somos criticados. Eu quero acreditar comigo que na época de Noé foi isso aqui. Ele sozinho com sua família, chamando as pessoas, e as pessoas falando: esse homem é um louco, esse homem é um maluco. Onde já se viu ter aqui chuva, ter aqui dilúvio? Ô louco, aqui nem chove, ele está maluco. Pode levar esse homem para tratar que ele está maluco. Não acreditaram em Noé. Eu fiz até questão de marcar um texto que fala em Mateus 24, que Jesus disse que a sua volta seria semelhante à volta de Noé. Noé ficou 100 anos anunciando o dilúvio e construindo a arca. Ele ficou 100 anos, irmãos, e ninguém acreditou, ninguém ouviu ele. Somente ele e sua família. 100 anos anunciando a volta de Jesus e construindo a arca. E com os animais, Deus falou uma vez só, somente uma vez, e os animais obedeceram. Um outro pequeno texto que me chama a atenção também é que diz assim: por se multiplicar a iniquidade, o amor se esfriará de quase todos. E um outro que mais me chama a atenção, e é uma pergunta que a própria Escritura nos faz: quando o Filho do Homem voltar, porventura achará fé na terra? É essa aqui, irmãos e amados, que nós estamos falando. Cada dia que passa nós estamos aprendendo e procurar ganhar mais almas para Jesus. E o povo lá fora, o ímpio, não está nos ouvindo. Eu tenho certeza que, como eu, um dia estava lá fora, num dia de sexta-feira como esse, as portas dos barzinhos, nas suas casas, às vezes nos particulares, a festa do Satanás, me perdoe, está rolando solto, porque ali está a bebida e a depravação. E nós aqui, mesmo que em menos pessoas, mas graças a Deus, oh glória, aleluia, nós estamos aqui para louvar o nome de Deus, bendizer o nome de Deus e procurar aquilo que é de melhor para nós e para a nossa família e para os nossos amigos. Oh glória a Deus, aleluia. Então eu vi essa palavra aqui e estava deparando a corrupção, o mundo depravado. Veja, nas esferas do nosso país, a corrupção vem de cima para baixo. Até pouco tempo havia aí uma tal de Lava Jato, que é a corrupção que nós podemos imaginar aqui hoje. Mas amados, voltando para o texto da Bíblia, Noé conseguiu ali, no mais tardar, construir a arca, com grande trabalho, com grande luta, sofrendo zombações das pessoas, mas ele conseguiu. E levou a família para dentro da arca, seus 3 filhos, suas 3 noras e sua esposa. E entrou para a arca e fechou por dentro. Mas um anjo do Senhor fechou por fora. E irmãos, amados, não terminou aí não. Noé e sua família ainda ficaram uma semana dentro da arca sem nenhum pingo de chuva. Aí eu quero conjecturar comigo mesmo que aquelas moradores daquela região, daquele lugar, certamente passavam por ali e falavam: ô maluco, o que é isso? Sai daí, eu não te falei? Nem chuva tem por aqui. Você está esperando chuva aí, rapaz? Porque você está doido? Sai daí, mas sua família. Mas Noé confiava em Jesus, porque Deus fez uma aliança com Deus e ele acreditava em Deus. E ali, amados, quando foi no 7º dia, começou a chover. Diz a Bíblia, diz a palavra de Deus, que chovia por os 4 cantos naquela região. E a arca fechada. Era água de cima, água de baixo, água de lado que vinha dos mares. E começou a chover, grande chuva. E logo a arca começou a flutuar. E logo começou os de fora a morrer, a nadar, a correr. E Noé lá de dentro, eu imagino que ele falava: eu avisei, mas eles não quiseram me ouvir.
Eu avisei, mas eles não quiseram me ouvir. E hoje eu quero dizer que nós também estamos nos preparando e avisando, até mesmo para os de casa. Hoje a senhora disse no seu testemunho que ela foi zombada de quando disse que era crente. Imagina então Noé. E nós, muitas das vezes, você vai pregar ou falar com alguém, a pessoa pode até zombar de você. Às vezes por respeito, por estar falando da palavra de Deus, não vai zombar na sua frente, mas na primeira esquina, no primeiro boteco, vai estar falando que lá ficou louco. Vai lá, mudou até o jeito de vestir. Olha lá, tá achando bonito, tá de terno, tá bacana agora. Mas eu prefiro que me esteja falando isso de mim do que se eu estivesse lá com eles. Em nome de Jesus, oh aleluia. Cada dia que passa eu tenho mais felicidade em dizer isso aos irmãos, aos amigos e aos parentes. E eu quero acreditar que Deus tem algo reservado muito bom para mim e para você. Em nome de Jesus, eu acredito que mais cedo ou mais tarde nós temos os nossos sofrimentos, temos as nossas agonias, porque eu costumo dizer, o problema só muda de endereço. No meu vizinho de frente tem, no da esquerda tem, no da direita tem. Aí nós temos que saber administrar, orar e pedir a direção de Deus para nós sabermos administrar os nossos problemas. Mas mesmo com problemas, amados irmãos e amigos, não esqueçamos que o que mais nos exorta para um dia estarmos com Deus é aplicar e ler a palavra de Deus, estar cada dia mais aprendendo sobre isso. Que assim como Noé foi persistente e foi fiel a Deus, nós também, tendo persistência e tendo fidelidade com Deus, só vamos ganhar com isso. Nós não temos nada a perder. Em nome de Jesus. Oh, aleluia, glória a Deus. Irmãos, um dia, há poucos dias atrás, eu tenho pouco tempo de convertido, mas na primeira oportunidade que eu tive, quando eu fui chamado na igreja, Assembleia de Deus sede pelo irmão Tiãozinho, fazer uso da palavra, me deu um pouco de ar de alegria, um pouco de ar de insegurança, mas eu pedi alguns segundos e vim para a Bíblia. Na época até então, praticamente nada tinha lido a Bíblia, e procurei um texto e fui para frente, tremendo, mas satisfeito e com angústia. Mas dali para cá eu venho aprendendo e tenho dito. Um dos irmãos um dia falou para mim: nunca diga não a uma oportunidade que alguém te der na igreja, porque se é um chamado de Deus, você faz o esforço para aprender e para praticar aquilo que Deus tem para você e para o seu coração. Então hoje eu aqui estou muito feliz, transbordando de alegria, mas um pouco triste por não ter aquela sabedoria de levar uma palavra, às vezes, um pouco mais que os irmãos gostariam de ouvir. Mas eu quero aqui dizer, a minha felicidade é tão grande que estou agradecido a Deus. Em nome de Jesus, eu agradeço essa oportunidade e louvo pela vida de cada um dos que aqui se fazem presente. Amém.